Olá, meus queridos e queridas estudantes da terceira série do ensino médio. Nossa aula de física hoje, nós vamos fazer a correção da última lista, né, que foi encaminhada aí para vocês. Então, a questão número 1. Um bipolo, ou seja, um equipamento aí que vai ter dois polos, tem a equação característica U, que é tensão elétrica, igual a 5 vezes I ao quadrado, ou seja, 5 vezes a corrente elétrica ao quadrado. Com U dado em voltas, né, que é volts, V, e I dado em amperes, que é o A. Para I, 2 amperes, sua resistência elétrica vale. Primeira coisa que a gente só tem que analisar com base na fórmula, né? Então, se a gente for analisar a fórmula aqui, vamos lá. Se a gente for analisar a fórmula aqui, então, U igual a R vezes I ao quadrado. Então, se a gente for analisar, o que acontece? Esse R, que tem número 5 no lugar dele, ele é um valor constante. Então, independente se muda a amperagem aí, no caso, a corrente elétrica, que é o I, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou 5, vai continuar 5. Então, qual que é a resistência elétrica? Continua sendo 5, que é a alternativa A. 2. O elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor esquentando a água é o... Quer dizer, o que tem dentro do chuveiro elétrico? Qual é o instrumento, né, o elemento ali que possibilita, né, fornecer calor que a água fica quente? Então, é claro que tem a ver com resistência, né? Aquela mola que tem uma espécie de mola, né, que tem dentro do chuveiro. Né? Isso tem a ver com o quê? Com resistência, ou seja, resistor. Então, a alternativa A. O gráfico desta questão mostra o resultado de um experimento do qual foi medida a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre as extremidades de 5 condutores elétricos, né? Produzidos aí a partir de 5 ligas metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados aí de 1 até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a linha verde é 1, a linha vermelha aí é 2, a linha meia azulada aí é 3 e a roxa 4, né? E aí nós ainda temos a outra, uma linha lá embaixo, né, com a onda, que é o 5. O que está pedindo para fazer aí? Todos os condutores do tipo cilíndrico foram produzidos com os mesmos comprimentos e raios. A respeito desses condutores, é correto afirmar que os condutores 2 e 3 são ômicos, 3 e 4 são ômicos, o 3 possui uma resistência que é o dobro do condutor 4. Para o condutor 5, a diferença de potencial pode ser escrita como V igual a R vezes I, onde R é a resistência desse condutor. E acima de 1 volt, o condutor 1 é o que apresenta maior resistência entre todos, né? Dentre os todos. Então, o que a gente tem que observar aqui? E que nós temos que observar aqui que todo resistor ômico, a gente, na hora que vai representar em gráficos, a gente tem que observar o seguinte: para ser ômico, o gráfico tem que ser representado como uma reta partindo da origem. Então, todos esses aí, dos 5 que apresentam uma reta, é apenas o 3 e o 4, né? Que apresentam uma reta partindo da origem, do zero, né? Então, os outros aí faz curva, né? Começa com uma curva, depois fazer uma reta. Outros é só uma linha curva. Então, alternativa B, 3 e 4 são ômicos, tá certo? Toda vez que tiver um gráfico, costumo muito cobrar isso, às vezes, no Enem, no vestibular, conforme essa aí, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, se for analisar gráfico, para ser ômico, tem que ser uma linha reta desde o começo, partindo da origem, do início, tá? Um resistor ômico de resistência 20 ohm, submetido a DDP de 200 volts, ou seja, DDP é a tensão elétrica, e percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes e dissipa uma potência de 2.000 watts. Se o mesmo resistor for submetido a DDP de 100 volts, ou seja, a tensão elétrica, a intensidade da corrente que o percorrerá em amperes e a potência que dissipará em watts serão respectivamente. Então, a gente tem que fazer aqui a análise do seguinte: para calcular que já que está falando de resistência, de intensidade de corrente, de tensão elétrica, a gente tem que usar essa fórmula, U igual a R vezes I. Então, se a gente pegar aqui, ó, U, no caso aí, for submetido aí 100, e aí, no caso, foi resistência 20. E qual que é a corrente elétrica? Se fosse aí, nesse caso. Então, a gente já vai saber que a corrente elétrica é 5 amperes. Agora, a gente for submeter a potência que é igual a tensão elétrica vezes a corrente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A potência elétrica aí, a U, que é em volts, foi 100, submetido aí a 100. No caso da corrente elétrica, foi 5. Então, 100 vezes 5, 500. Então, vai ser aí 500 watts.
Então, qual a alternativa correta? A alternativa é 5 amperes e 500 watts de potência. A próxima. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 e 20 miliamperes. Isso significa resistência elétrica. Então, tem que calcular aí, fazer uma continha. Ligado aí, né? Relacionado com a tensão elétrica, resistência e corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer? A corrente elétrica, nós temos aí 20 miliamperes. Então, ou seja, para 100 amperes, vai pegar 20 e dividir por 1.000. Então, vai dar o quê? 0,02 amperes. E a tensão elétrica foi 6 volts. Qual que é a resistência elétrica? Fazendo a continha aí, o que a gente vai ter que fazer? 6, né, dividindo por 0,2, que deu 300. Então, qual que é a alternativa correta? É a alternativa D. Com a lâmpada acesa, a resistência elétrica vai ser 300, né? E se ela tiver apagada, é claro que a resistência é menor. Próxima. Considere um resistor ôhmico de formato cilíndrico. Sobre ele são feitas as seguintes afirmações. Sua resistência depende da resistividade do material de que ele é feito? Com certeza, né? Ou seja, a resistência vai depender dessa resistividade aí relacionada ao material. A resistividade é a propriedade do resistor e depende da resistência do seu material? Não, ao contrário, né? Sua resistência varia diretamente com seu comprimento e sua área transversal? Também não. Sua resistência varia inversamente com seu comprimento e sua área transversal? Também não. Então, apenas a alternativa 1 é correta. Com isso aí, a gente deseja aí boas férias para vocês, né? Faça a correção, é a última lista do semestre, e bons estudos para vocês aí na correção, e até a próxima.